Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo temático sobre um dos temas preferidos meus, eu acho que de vocês também, que são livros que foram proibidos, livros que foram censurados. Eu já fiz uns 5 vídeos dispondo sobre livros censurados e as razões dessa censura. Quem já está acostumado a seguir essa série sabe que eu faço uma categorização, assim. Eu costumo dizer que esses livros foram censurados, proibidos por 3 motivos. Ou porque ferem a moral da sociedade, né? Os costumes, os bons costumes de uma sociedade burguesa, sobretudo, né? A maior parte das vezes. Ou porque fere a moral da igreja, crítica à igreja, a igreja proíbe, ou porque fere a moral do Estado, ou porque denuncia, acusa práticas autoritárias, abusivas do Estado. Dificilmente foge dessas 3 situações. E tem livros que podem ser classificados em mais de uma categoria, certo? Então, assim, é uma categorização que tem dado certo, eu consigo encaixar ali, mas assim, não é nada rígido também, então é só pra gente brincar um pouquinho. Desta vez vou apresentar mais 3 livros, vou começar por O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, como diriam os franceses. Minha edição está em francês, por isso que tá assim, edição de bolso, pequena. Por que que esse livro foi proibido? Eu vou só resumir muito rapidamente a história. Aqui é a história do Dantes, um cara inocente que foi preso por conta de conchavos, né? Os inimigos dele, cada um com interesse específico, ou interesse na noiva, ou interesse no cargo, na posição que ele tinha lá no trabalho. Enfim, fizeram um complô contra ele e ele acabou sendo preso. E aí ele foi mandado lá pro Château d'If, lá no sul de Marseille, uma ilha. E ele descobriu, né, que tinha sido injuriado e tal. Ele acabou fugindo de lá, conseguiu fugir, né? Pensaram que ele estava morto, ele forjou a morte, conseguiu fugir. E ele voltou para se vingar. Enquanto estava preso, ele dividiu a cela com um padre, um religioso, que falou de um tesouro e tal. Depois ele buscou esse tesouro, achou o tesouro, ficou com muito dinheiro, se tornou Conde de Monte Cristo. E esse tanto de dinheiro fez com que ele facilmente conseguisse se vingar de um por um, e dos descendentes e tal. Só que ele era uma espécie de justiceiro também, né? Então ele se vingou de quem tinha feito mal e favoreceu quem tinha feito bem. Isso é história de filme, gente. É enredo de filme, enredo de novela. E é um ritmo muito bom, embora o livro seja enorme. A gente lê rapidamente. É uma das melhores histórias de vingança que a gente pode ter acesso. Ele se vinga mesmo de todos. Por que foi proibido? Ora, porque fez a vingança parecer algo justo, algo fácil, algo a ser feito. E assim, a gente torce por ele, né? Então, ele é um livro que incita a gente a punir com as próprias mãos, ou essas coisas todas. Eu só não sei dizer de quem partiu a ideia de proibi-lo. Não sei se foi da igreja, se foi do Estado, se foi da sociedade, enfim. Isso aqui ele foi proibido por conta disso. Outro livro, Os Demônios de Dostoiévski. Ele foi proibido na própria Rússia, principalmente durante a ditadura de Stalin. Aliás, não só esse. Acho que esse, Os Irmãos Karamazov, qual outro? O Idiota ou Crime e Castigo? Já não lembro. Dos 4 grandes romances do Dostoiévski, eu sei que 3 dos 4 são Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Os Demônios. Eu sei que 3 deles, com certeza eu sei que 3 deles foram proibidos na Rússia até meados do século XX, hein? E Os Demônios e Os Irmãos Karamazov com certeza estão dentre esses 3. Agora o terceiro eu não lembro se é Crime e Castigo ou O Idiota. Deve ser Crime e Castigo, né? Que incita. O regime do Stalin não gostava das coisas do Dostoiévski, né? Por quê? Porque o Dostoiévski é um feroz combatente do niilismo. E isso fica bem evidente no Os Demônios e Os Irmãos Karamazov, principalmente nessas 2 obras. Então,
ele combate, pune fervorosamente algo que o próprio regime stalinista fazia. Dostoiévski, ele veio bem antes de Stalin, ele morreu em 1881, acho que foi isso, alguma coisa assim. E a gente sabe, o regime stalinista foi no século XX. Mas, para vocês verem que Dostoiévski não estava totalmente errado. Ele percebia ali algo que estava se formando, não que ele tenha sido assim, um visionário, não. É o que eu falei para vocês em relação a Kafka. Os artistas, os escritores, eles têm uma sensibilidade muito forte, eles conseguem perceber ali as coisas se formando. Depois, lá na frente, a gente vê o resultado, mas eles conseguem interpretar a configuração do presente. E aí eles acabam por pontuar, evidenciar tudo que está se formando e acabam por prescrever os riscos, né? O que pode dar, isso é causa de uma possível consequência, né? Este cenário está formando uma configuração danosa, que é mais ou menos o que o Dostoiévski diz aqui, e eu fiz o vídeo, vocês vão ver. Então assim, tudo que ele pintou como mal estava acontecendo na prática no regime stalinista. Então era um autor que não interessava ao regime. Então aqui feria a moral do Estado. O último livro eu li em book, tá aqui. Também é de um russo, é do Tolstói, e é a Sonata Kreutzer, acho que é assim que se fala. Este nome é o nome de uma sonata do Beethoven, e tem o mesmo número, e a sonata do Beethoven tem uma importância aqui na obra, por isso que a obra tem esse nome. Aqui é a história de um homem que assassinou a mulher e começa por demonstrar toda a sua, acho que raiva, implicância, não sei bem o nome, em relação às mulheres. Então é uma espécie de misoginia. Ele é antifeminista, ele fala mal das mulheres, fala que a mulher é tipo mal na sociedade, parará, parará. E ele conta como foi a vida dele com a esposa, do ciúme que ele sentiu. Ele praticamente fala que a esposa foi inocente, mas ele, né, estava com muito ciúme. Ele assassinou a esposa, porque ele achou que a esposa estava tendo um caso com um professor de música, daí a sonata, né? Porque ele tocava essa sonata e tal. O que é mais chocante? O assassinato em si? Esfaqueou ela? Isso é chocante, mas isso a gente vê em outras obras por aí. O que choca mais são os pensamentos dele em relação à figura feminina. É uma misoginia, assim, gratuita, né? Fala mal, muito mal. Foi preso, mas foi absolvido no julgamento. Ele foi considerado inocente porque defendeu a honra, né? Porque para todos, ou pelo menos a história que ele contou, ela havia traído o marido. Não entra no mérito se traiu ou não. Por muitos momentos ele deixa assim até que bem claro que na verdade era ciúme dele, que não havia motivo para ter ciúme naquele fato, tal. Ele pontua isso muito claramente, mas assim, não dá para ter certeza. E não importa, né? Porque não justifica um assassinato brutal dessa forma. Mesmo que não tivesse sido brutal o assassinato em si. E ele conta essa história para um interlocutor que pouco aparece. A gente quase não percebe intervenção, faz pouca intervenção no decorrer da obra, embora não seja uma fala psicanalítica, hein? Ele não está fazendo um relato para si mesmo, como se estivesse num divã. É um relato para o outro, mas voltando para si. Não, ele está ali numa situação de franco diálogo, mas o interlocutor quase não fala. Claro que é um discurso machista, mais do que machista, é um discurso misógino e é o discurso de um assassino. Foi proibido, por quê? Foi proibido na Rússia, foi proibido nos Estados Unidos. Consideraram essa obra imoral, alguma coisa, enfim. É uma ofensa aí à moral da sociedade, dos bons costumes e de tudo mais, e até mesmo pela temática, né? Então vocês percebam que aqui nós temos 3 obras que foram proibidas, por uma razão ou por outra. Aqui, moral política do Estado, aqui acho que a moral social, eu só não sei se foi a igreja, se foi o Estado, sei lá quem proibiu, mas foi proibido. E aqui ele foi proibido também nos Estados Unidos por conta da moral da sociedade. Eu não sei se é porque
trata a mulher de uma maneira abjeta, ou se é porque é um criminoso falando aquelas barbaridades. Eu não sei qual a razão exata. Então, muito obrigada por assistir. Contribuo com este quadro, que é um dos que eu mais gosto. Me interessa saber por que os livros foram proibidos. Então, me digam o que vocês conhecem de livros proibidos. Eu já fiz 5 vídeos, eu acho. Este é o 6º. Acho que nos primeiros vídeos eu apresentava 5 livros, agora eu tenho apresentado 3. Mas eu já estou esgotando o meu repertório. Eu já não sei mais quais livros foram proibidos. Se vocês puderem contribuir dizendo aqui, se vocês conhecerem, eu vou ficar muito grata. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos. E de me seguir nas redes sociais, o Instagram e Facebook, que é o Que Vi do Mundo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.